Quais as pistas para Guerras Secretas, Deadpool 3, o que o tear temporal significa e uma grande teoria envolvendo buracos negros finalmente pode ter sido confirmada por uma simples fala, e isso vai mudar a nossa percepção sobre o multiverso da Marvel. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a esse vídeo onde nós vamos desmontar o primeiro episódio da segunda temporada de Loki, seguindo o manual da AVT, olha aqui, para pegarmos todos os significados, os detalhes e mais, desvendar o que possivelmente está por vir, porque o funcionamento do tear temporal está explicado aqui. Meu vídeo de análise e nota já tá no canal, onde eu falei o que eu achei do episódio de uma forma mais geral, porque aqui chegou a hora de se aprofundar, ir para as mensagens mais profundas dessa história toda. A primeira imagem do episódio mostra o Loki fugindo sob o olhar da estátua do Kang, como se sob a vigilância dele. Naquele período, que agora nós sabemos ser o passado da AVT, a variante do Kang comandava abertamente a agência. Será que aquele que permanece mantinha um olhar próximo de tudo que ocorria na agência? Como a estátua sugere, talvez ele fosse tão presente quanto um juiz, porém com mais autoridade, lógico. E isso deixa a questão, será que ele foi informado sobre um Loki variante aparecendo na AVT e correndo por aí do nada? Sendo o cara inteligente que é, talvez o Kang tenha entendido o que ocorreu, e a presença do Loki no passado da AVT tenha alertado ele das suas ações no futuro. No fim da temporada 1, aquele que permanece deixou claro, todo o caminho que o Loki e a Sylvie percorreram, ele pavimentou. E vamos nos lembrar que o Loki foi jogado de volta na AVT pela Sylvie usando o Tempad do próprio cara. E isso pode ser um dos motivos pelo Loki estar sofrendo o deslize temporal esse tempo todo. Outro motivo lógico sendo as ramificações da linha do tempo sagrado. Mas enfim, a cena que Loki salta num veículo voador me lembrou bastante uma perseguição em Coruscant em Ataque dos Clones. Comentei isso no meu vídeo de análise, mas nos comentários o pessoal também comentou sobre a cena da Lilu em O Quinto Elemento caindo no táxi do Corbin Dallas. Excelente referência também. Será que foi ter danificado a estátua do Kang naquele momento que iniciou a reforma que acabaria substituindo a estátua dele ali? Mas que saudade da abertura dessa série, e tudo isso foi em apenas 6 minutos de episódio. Então já joga um feitiço para se inscrever no canal, fazer parte da família Loquia. Adoraria ter a sua companhia aqui com a gente nos próximos vídeos. E toda semana vai ter vídeo analisando e desmontando cada um dos episódios de Loki daquele jeito que a gente adora. Nossa, é maravilhoso essa época do ano. E o agente X5 aparece intimando o Mobius e a caçadora B15 para a sala de guerra. Quem acompanha o canal sabe que, por supostos vazamentos, temos uma boa ideia do que vai rolar com o agente X5. E, honestidade total, eu já assisti o episódio 2 num evento da Disney. E sem dar spoilers gratuitos, né? Eu só posso dizer que nós vamos ver bem mais desse personagem na semana que vem. Se você tiver curioso para descobrir o que acontece, dá uma cavucada aí, descobre os meus vídeos antigos onde eu já falei sobre os supostos vazamentos, que não são tão supostos assim, posso confirmar. No passado da sala de guerra, o Loki encontra a parede com 5 faces do Kang. Pelo corte de cabelo, a vestimenta em volta do rosto ali, todos parecem iguais, parecem a mesma variante. Por isso eu não acredito que são 5 Kangs diferentes ali, como se fossem membros do Conselho dos Kangs. Mas sim é mesmo o rosto daquele que permanece em 5 posições diferentes, nada mais que isso. O Conselho dos Kangs, que apareceu na cena pós-créditos de Homem-Formiga, jamais comandou a AVT aparentemente. Talvez nunca tivesse tido nem contato com ela. Segundo a explicação do próprio aquele que permanece no fim da primeira temporada, a Lyoth, a Tempestade Viva, foi usada por ele para apagar outros universos e vencer a guerra temporal. A AVT, então, só deve ter sido criada após o estabelecimento de uma única linha do tempo sagrada, apenas para manter aquela linha do tempo sagrada. Então, supostamente, aqui na minha hipótese, a AVT só foi criada depois que a guerra já acabou, como uma agência de manutenção do status quo que foi criado a partir da vitória daquele que permanece. Ali na sala, o Loki ouve uma gravação do Kang, da AVT, eu vou chamar aquele que permanece como Kang para ficar mais simples, tá? E ele tá conversando com a Ravonna Renslayer sobre comandarem juntos a AVT. Nos quadrinhos, a história de amor entre o Kang e a Ravonna é antiga. A Marvel recentemente recontou a história de origem do Kang, inclusive, mostrando como o Conquistador se apaixonou por diferentes versões da Ravonna através das eras. E isso sempre foi a sua perdição
também sua motivação. Desde a primeira temporada, eu teorizei como isso poderia ser adaptado para a série. E por várias imagens de trailers, nós sabemos que a Ravonna vai mesmo aparecer muito em breve na série, talvez indo atrás do próprio Kang. Vale lembrar que na segunda cena pós-créditos de Quantumania, o Loki e o Mobius encontraram essa própria variante do Kang no passado, o Victor Timely, que apresentava uma invenção dele numa apresentação chamada Temporal Marvels, ou Maravilhas Temporais. Naquela cena, inclusive, o Victor disse: "Tempo é tudo que molda nossas vidas, mas talvez nós possamos moldá-lo." É muito simples deduzir pra gente que a Ravonna, que apareceu em trailers naquela época, talvez esteja atrás dessa variante do Kang, porque ele talvez seja o próprio aquele que permanece no início da sua jornada. E a gente vai descobrir como isso vai se desenrolar. Muitas dessas teorias mais profundas e malucas eu faço para os vídeos mais curtos, que saem principalmente no TikTok e no Instagram. Então, se você não me segue nessas outras redes sociais, eu te convido a me seguir por lá. É tudo @MiguelLoquia em todas as redes, e é mais um espaço pra gente trocar ideia também. General Dox, Juíza Gamblow e Soninho, conversando na sala de guerra, só deixam claro a cisão que existe na AVT. Basicamente está iniciando uma guerra civil dentro da agência. Será que ela vai voltar a ser como era? Isso aí eu duvido. Será que a AVT vai acabar completamente? Isso eu também duvido. A saída ideal para essa situação me parece liberar para que os funcionários vivam as suas vidas se eles quiserem e voltarem para a linha do tempo sagrada, ou para seja lá qual for o universo eles queiram viver. Enquanto a AVT, como agência, continua sendo mantida ou por voluntários ou por funcionários que queiram receber alguma espécie de remuneração. O que fica claro para mim é que, imaginando o futuro da Marvel, tendo uma série incrível dessas, seria um desperdício de potencial gigantesco descartar a AVT e os personagens vivendo as suas histórias dentro dela em conjunto ao universo cinematográfico como um todo. A série Loki é de excelente qualidade e trabalha a AVT de forma sensacional, mas essa agência pode se tornar a cola capaz de conectar diferentes projetos da Marvel que a princípio não teriam nada a ver. Animações podem ser conectadas com live action, séries com filmes, histórias sobrenaturais com histórias de ficção científica. Basta um ou outro agente da AVT aparecer em alguma dessas histórias para fazer um comentário, corrigir algum problema e pronto, a conexão será feita na cabeça dos fãs. Só tem uma grande questão com isso tudo: o que Loki apresentou a Mobius no elevador. We got to the man at the end of time, and he made sense. O multiverso existindo livremente significa basicamente mais Kangs, mais destruição, mais malevolência e caos. Todas as outras linhas do tempo talvez fossem linhas do tempo horríveis por causa dos Kangs que surgem nelas. E a linha do tempo sagrada foi a única mantida por causa disso. Mas será que é verdade? Em Quantumania, a variante do Kang que foi vilã lá, diz que os outros Kangs, eles sim, eram os verdadeiros vilões. Que eles brincavam com o tempo, e isso estava destruindo o multiverso. Já no Conselho dos Kangs, eles pareceram muito preocupados que alguém, além de uma variante de Kang, se meteu nos assuntos de viagem no tempo e multiverso deles, decidindo intervir na intromissão dos outros, no caso, os outros heróis da Marvel que começaram a viajar no tempo ou mexer nos assuntos dos Kangs. Até aquele ponto, o Conselho dos Kangs parecia bem organizado, bem pacífico, mas a partir daquele ponto, parecia que se iniciaria uma guerra. No final da primeira temporada, foi exatamente isso que aquele que permanece explicou para o Loki e a Sylvie. Quando as variantes dos Kangs se encontraram, a princípio houve paz, harmonia entre eles, mas depois começou uma guerra. Nesse episódio, Loki mostra a Mobius um painel ilustrando essa guerra. Na primeira temporada, a Miss Minutes, no vídeo explicativo da AVT, conta que houve uma batalha entre linhas do tempo, mas o vídeo não era muito específico. Enquanto o painel que o Loki mostra ilustra claramente vários Kangs, logo antes de outro painel ao lado mostrar claramente os Guardiões do Tempo. Ou seja, que louco, né? Parece que aquilo que a série Loki contou durante a primeira temporada e está reforçando agora na segunda, é o que vai se desenvolver durante a fase 5, a fase 6, até o fim da saga do multiverso da Marvel, que termina com Vingadores Guerras Secretas. A gente pode ver o início disso ali em Quantumania. No meu vídeo de análise, eu comentei um pouco sobre como eu achei um possível ponto negativo desse episódio, a forma como foi trabalhado o deslize temporal do Loki. A princípio, o deslize temporal
temporal dele foi bem aleatório. Ele desaparecia, ficava durante um bom tempo no passado, depois voltava pro presente. Ele custou se reencontrar com o Mobius exatamente por isso, ele não conseguia ficar no presente muito tempo. Porém, depois que se reencontrou com o Mobius, ele conseguiu desenvolver uma conversa com o Mobius durante tempo suficiente e só desapareceu, ou seja, só sofreu um deslize temporal de novo em momentos bem convenientes, como por exemplo, quando o Mobius ou o próprio agente OB duvidaram que um deslize temporal poderia acontecer dentro da AVT. Nos comentários do meu vídeo de análise, e por isso que eu acho a família Lokia incrível, porque nos comentários a interação, isso colabora demais, mas teve um comentário que me deixou pensando, que insinuou a possibilidade desse deslize temporal ter sido intencional, já que o Loki até desliza para o futuro uma única vez no episódio, e exatamente no momento em que ele se encontra com a Sylvie. Foi conveniente demais para o roteiro, ou será que foi de fato planejado por alguém? Vale lembrar novamente que aquele que permanece lá no fim do tempo estava de saco cheio e queria ser substituído. Ele disse para Sylvie e para o Loki que pavimentou o caminho dos dois até lá. Imagina o cara que estava no fim do tempo. Ele sabia de tudo que iria acontecer. Ele não poderia prever aquilo tudo. Ele não poderia planejar cada um daqueles movimentos. Tanto que Loki foi jogado por Sylvie de volta à AVT usando o aparelho de viagem temporal daquele que permanece, ou seja, o aparelho poderia estar facilmente programado para dar aquele bug no Loki. E isso pode ter um propósito maior que nós vamos descobrir nos episódios seguintes. O que você acha? Já que eu falei disso tudo, vamos falar dessa nova forma de viagem no tempo, tá? O deslize temporal. Porque ele apresenta novas regras de viagem no tempo. Lá em Ultimato, foi explicado basicamente que se você mudar o passado, você cria uma realidade alternativa, sem alterar o seu próprio passado ou o seu presente. E essa era a regra básica de viagem no tempo obedecida pela Marvel Studios nas suas produções. A única exceção talvez seja a viagem no tempo feita pela Joia do Infinito do Tempo. Até no episódio de What If do Doutor Estranho Supremo, ele conseguia viajar para o passado e mudar a sua realidade. Entretanto, a interação do Loki com o OB no passado indica que o Loki realmente muda o presente da AVT com o deslize temporal. Ao mudar o passado, ele está mudando o presente. Porque o OB lembra perfeitamente da última visita do Mobius. Visita essa que nem o Mobius parece se lembrar, talvez por causa de uma das vezes que a sua memória foi apagada. Porém, o OB só se lembra da visita do Loki depois que o Loki apareceu para ele lá no passado. Em outras palavras, é uma situação bem Exterminador do Futuro, sabe? Se o Loki no passado mudar algo, o presente ficará diferente. Isso tem tudo a ver com o nome dos personagens envolvidos. Ouroboros, o novo personagem da série, que é interpretado pelo Ke Huy Quan, tem o nome de uma figura que surgiu primeiramente no Egito Antigo e simboliza o conceito da eternidade, de evolução ou renovação. Geralmente é a figura de um dragão mordendo a própria cauda, como um ciclo sem fim, como algo que nunca acaba, um eterno recomeço. Se a gente for considerar o nome desse personagem ao pé da letra, o agente OB pode ser ainda mais importante do que parece. Além do Kang, ele pode ser a única constante dentro daquela agência. E além disso, na mitologia nórdica, também tem a criatura chamada Jormungand. Tomara que seja assim que fala, eu acho que eu falei errado, mas é a serpente de Midgard, que é o segundo filho de Loki, e segundo a história, cresceu tanto que seria capaz de cobrir a terra e morder a própria cauda. Coincidência? Eu acho que não, mas também nos abre espaço para teorizar, será que o Ouroboros tem alguma conexão com o próprio Loki, sendo algum tipo de descendente dele, assim como a serpente que morde a própria cauda era a filha do Loki na mitologia? E o buraco negro? Ouroboros diz pro Loki que se fizesse o procedimento na hora errada, se esticaria como um espaguete, como se tivesse exposto à superfície de um buraco negro. The less you know about that, the better. Isso pode confirmar uma teoria antiga. Onde é que está a AVT? Será que está dentro do reino quântico? Muito já se especulou sobre isso. Mas a AVT pode na verdade estar à beira de um buraco negro. E esse buraco negro seria, olha só, a linha do tempo sagrada. Eu já explico. Um mistério que existe na ciência é o que existe dentro do buraco negro. É um objeto tão denso que distorce o espaço-tempo a ponto de nem a luz escapar. Por muito tempo imaginava-se que nada escapava do buraco negro, mas recentemente acredita-se que a chamada radiação Hawking seja capaz de escapar desse colossal objeto cósmico, que faz inclusive o tempo não fazer sentido. Bom, no fim da temporada 1, foi mostrado um universo, o nosso universo, dentro de um buraco negro.
Então a câmera se afasta e entra em outro buraco negro, onde está a representação da linha do tempo sagrada e o palácio daquele que permanece. Como se o universo da linha do tempo sagrada e o palácio do Kang estivessem fisicamente em lugares distintos, mas fossem representados da mesma maneira. A ideia de um universo inteiro, uma realidade inteira na sua complexidade com todo o seu tempo, dentro de um único buraco negro, parece insana, mas talvez no universo Marvel, um buraco negro seja precisamente a forma de representar uma existência. Desse modo, a AVT estaria meio que surfando um buraco negro e captando a sua radiação Hawking, que eles chamam de energia temporal, com um tear temporal para criar a representação física da linha do tempo sagrada, que agora estaria se multiplicando. Nós vimos uma linha se multiplicando, mas isso pode ser só uma representação visual. Na verdade, na prática, essa multiplicação de universos pode ser muito mais parecida com bolhas ou bactérias se multiplicando, porque na verdade seriam esses buracos negros se multiplicando. Na verdade, vemos uma representação bem similar a essa na mesa daquele que permanece, no episódio final da temporada 1. Ou seja, os universos em si não têm um formato de linha. Essa forma de linha é só a representação física que o tear temporal cria, para a AVT visualizar uma linha do tempo dentro do universo. Faz sentido para você? A porta pro tear lembra demais a porta pro cérebro dos X-Men, tendo até um X desenhado. Eu aposto que muita gente está falando disso agora. Segundo o OB, é onde o tempo bruto é refinado ali dentro da AVT em uma linha do tempo física, e não foi construído para tecer tantas novas ramificações. E lógico, é desse processo todo que a AVT tira a sua energia. Um tear no mundo real pega diferentes linhas e entrelaça elas para formar um tecido. E pegando o que eu acabei de falar sobre buracos negros, o tear temporal da AVT pega a energia temporal, no caso a radiação Hawking, do universo aprovado por aquele que permanece e materializa aquela energia em uma linha do tempo sagrada. Quando outros universos começaram a surgir, o tear não conseguiu fazer aquilo também. Não foi feito para tecer um multiverso. A energia escapando para todo lado no exterior da sala do tear seria literalmente um monte de energia de vários novos universos que teriam surgido fora de controle. E vale dizer, o tear não parece controlar o multiverso nem a linha do tempo sagrada. Se fosse possível controlar as linhas do tempo através do próprio tear, a AVT provavelmente sairia podando o multiverso através do próprio tear temporal. Mas isso é só uma hipótese minha, talvez em episódios futuros mostrem uma utilidade diferente dessa máquina aí. Qual seria o destino desse tear? Acho que ele poderia ser remodelado, se adaptando a tecer uma representação física do multiverso. Porém, o multiverso é teoricamente infinito. Então, como uma máquina seria capaz de tecer uma representação física do infinito? E nós sabemos, por causa de Vingadores Guerras Secretas, que o multiverso vai acabar, vai se destruir. Então, só tem um destino visível para o tear: ser destruído também. E a AVT vai precisar de outra fonte de energia, porque a AVT vai continuar funcionando depois dessa temporada, viu? Pelo menos se as informações que nós temos de Deadpool 3 e de Vingadores Guerras Secretas estiverem corretas. Comenta aí o que você acha. O Loki sofre aquele deslize temporal para o futuro, onde as coisas não parecem bem. Essa cena é facilmente do último ou penúltimo episódio da série. Um momento de revolução, de virada dentro da AVT, onde provavelmente vamos ter as respostas para todas as teorias que fizemos aqui. A General Dox e o Agente X5 estão saindo da AVT levando várias paradas. Isso é uma situação que vai se desenrolar muito no episódio 2, que cá entre nós eu acho ainda melhor do que esse episódio. Na cena pós-créditos, Sylvie chega numa linha temporal alternativa em Broxton, Oklahoma, o local onde Asgard ficou flutuando nos quadrinhos da Marvel, bem antes do arco Cerco. Então esse não é um lugar aleatório, é um lugar bem emblemático para o Loki e para os Asgardianos em geral. Lá encontra o McDonald's. Bom, por trailers e informações das interwebs, nós sabemos que a Sylvie vai trabalhar no McDonald's, mas também numa loja de discos. Ela vai trabalhar no McDonald's porque ela não vai ter como pagar esse lanche monumental que ela tá pedindo ali? Talvez. Comenta o que você achou, vamos trocar uma ideia a respeito. Que bom fazer vídeos desmontados de novo. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir e a gente vai conversar mais sobre Loki durante os próximos dias. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal, eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.